Boa noite, gostaria de ler esta carta relacionada ao conteúdo da circular que o Ministério da Congregação emitiu para a Irmandade. Então eles estão lendo para a Irmandade nos Sacros Templos. E eu aqui, do pináculo da Reforma, lerei a mesma carta direcionada aos ancianes com alegria, com contentamento, todos bonzinhos, bonitinhos. Senta, cala a boca e presta atenção, que esta carta que foi enviada para o povo, agora vos é enviada a vós, por alguém os quais vós não tendes poder. Com relação à Irmandade, vocês quiseram dizer com a circular de 2023 sobre a carta que vocês fizeram, que aborda a mentira, o engano, destacando que ambos têm origem no diabo, enquanto a verdade procede de Deus. A mentira é abominada por Deus, pois através dela que o pecado e a morte surgiram no mundo. Mentir ou enganar conscientemente é considerado pecado, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Também a mentira e o engano acontece quando alguém induz os outros a acreditar em informações falsas, fraudulentas, que não é pecado quando alguém está apenas enganando ou está enganado ou equivocado, mas se usa disso para enganar os outros, torna-se pecado. Então essa carta que vocês enviaram, vocês já têm, não preciso ler ela inteira, mas a sinopse eu já li para vocês, então eu leio esta carta para os senhores ancianes e líderes da igreja. É fundamental que reflitam sobre os ensinamentos transmitidos ao longo dos anos e ponderem se estão sendo coerentes e alinhados com a vontade de Deus. Há várias questões a serem analisadas. Primeiro, nepotismo. Nepotismo. Se Deus é quem revela novos obreiros, por que o nepotismo predomina nas escolhas do ministério? É preciso garantir que a escolha dos líderes seja feita de acordo com a vontade divina e não com base em família, em familiares. O uso da televisão, antes considerado instrumento do diabo, hoje a TV é utilizada para transmitir cultos online. Essa mudança de perspectiva levanta questionamentos sobre a evolução dos entendimentos religiosos. Adultério. Ora, se antes o adultério era considerado pecado de morte, por que essa visão mudou? A coerência nos ensinamentos é essencial para que os fiéis possam seguir uma orientação clara e embasada. Salvação na igreja. Só a CCB salva. A ideia de que havia salvação somente na CCB também foi alterada. Isso indica a necessidade de um olhar crítico sobre as convicções que vocês têm hoje e a busca pela verdade. A taça única na Santa Ceia, item 5. A pandemia mostrou que a taça única pode sim transmitir doenças, contrariando o que foi ensinado anteriormente. Este fato serve de alerta para a importância de se adaptar e atualizar as práticas religiosas. 6. Unção e doenças. A pandemia do Covid-19 revelou que a unção não curou os doentes, incluindo os membros da liderança. Essa realidade requer humildade e reflexão sobre o poder e a ação de Deus, que não tem nada a ver com o que vocês alegam que vocês têm. 7. Coletas. Mudanças na forma como as coletas são realizadas também levantam questionamentos. É necessário garantir que a contribuição seja feita de forma justa e alinhada com os princípios divinos, ou seja, será Deus que revelava no coração das pessoas. Então Deus não revela mais, revela para vocês. E aí vocês decidem quanto vai para o pobre, quanto vai para os tijolos do templo. Casamentos e dons de línguas. A revisão dos conceitos como confirmação de casamento, dom de línguas como um sinal do Espírito Santo, mostra que nós temos que reavaliar as crenças e as nossas práticas constantemente. Por isso a importância da crítica.
9. Teologia e sabedoria humana. Lembram-se, a presença de líderes com formação teológica, hoje no ministério, está indicando que a sabedoria humana e a divina deve ser repensada. Porque antes, até então, a sabedoria humana de teólogos era abominada na congregação. E agora está na presidência da congregação? Nada contra, mas vocês sabiam que não era verdade. Vocês vieram propositadamente, vocês falaram que foi Deus que revelou. 11. Reintegração de membros. A mudança como os ex-membros são tratados. Vocês precisam refletir. Antigamente, vocês falavam que quem saía pisava no sangue de Jesus e ia virar mendigo e louco. E agora vocês vão buscar as pessoas sem que elas busquem? Vocês precisam ter uma avaliação sobre isso que vocês falam. Processos e segurança. A contradição nos ensinamentos de confiar em Deus e não entrar com processo contra ninguém. Vocês processaram os críticos e falar que Deus manda os seus anjos proteger teus filhos, que acampam ao redor daqueles que o temem, e vocês colocam segurança armada para alguns anciãos. Então vocês precisam realmente ver se vocês estão buscando a Deus ou quem é que vocês estão buscando. Os velórios no templo. A realização de velórios no templo apenas para ancião antigo indica uma incoerência na aplicação das regras. Por que ninguém pode ter velório dentro da igreja se todos somos iguais de acordo com a doutrina? Por que ancião pode e o povo não pode? Qual é a diferença na hora da morte de um para outro? Será que até o morto, vocês honram o morto mais do que os mortos pobres? A revelação da palavra. Vocês falam que a palavra é revelada por Deus, mas a palavra foi revelada em grego e em hebraico. Vocês nem conseguem ter a revelação em português. O que dirá grego e hebraico? A Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Vocês não poderiam estar lendo a Bíblia em português. Por quê? Porque as traduções são milhares. Quem tem que dar tradução do grego e hebraico, aí sim seria o Espírito Santo. Olha, essa aqui é a tradução verdadeira. Né? Esses anjos que vocês colocam de segurança armada não tem nada a ver com os anjos do livro dos Salmos. Então é imperativo que vocês reflitam sobre essas coisas. Vocês precisam realmente buscar a Deus. Não buscar o ego, o orgulho de vocês. Uma autorreflexão de humildade, vocês têm que realmente mudar a igreja e mudar a favor da verdade. Como vocês lideram a igreja. Essas crenças que vocês falam que tudo é revelado por Deus. Por isso que é importante lembrar das palavras de Jesus, que nos alerta para a necessidade de sermos verdadeiros, justos em nossas orações e ensinamentos. Como está em Mateus 7, 15 e 20, devemos ter cuidado com falsos profetas, que se apresentam como ovelhas, mas são lobos vorazes. Será pelos frutos que os conhecereis. Não é pela doutrina e ensinamento. É porque vocês falam uma coisa e faz outra. Ao considerar essas inconstâncias e essas contradições apresentadas, seria interessante vocês refletir a responsabilidade que cada um de vocês tem na propagação de ensinamentos e práticas que um dia é uma coisa e depois é outra. Se a mentira e a incoerência estão presentes na liderança, vocês precisam buscar mais a Jesus Cristo. Parar de buscar apóstolos, buscar personagens estranhos e focar nas palavras de Jesus. Porque Jesus, no Mateus 23, critica os líderes religiosos de sua época, comparando-os como sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro estão cheios de osso e podridão. Essa advertência é uma chamada para a gente refletir. E para a liderança. E se é constatada as práticas mencionadas acima que estão de acordo com os princípios cristãos, é necessário que vocês, anciãos que estão envolvidos, considerem o conselho do Ministério da Reforma Adamita, né, em renunciar ao ministério e arcar com as consequências dos seus atos. Isso sim seria um ato de humildade e disposição para corrigir os seus erros e as suas atitudes, que são fundamentais para aqueles que desejam seguir Jesus Cristo. Vocês têm que ter um ato de humildade. Vocês têm que renunciar ao ministério. Vocês demonstraram-se incapazes. João 8,32, Jesus ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Veja que aqui a gente só fala de Jesus. O único personagem que tem valor para nós aqui é Jesus. Sendo assim, é importante vocês rever as práticas de você, que alguma coisa está errada de acordo com a vontade de Jesus. Se está escrito em nome de Jesus, é em nome de Jesus, não é em nome de Paulo. Que essas palavras sirvam para vocês de inspiração, para os anciãos da igreja, para que vocês possam, rever que vocês não têm condições de estar na frente do ministério. Vocês provaram que vocês usaram o nome do Espírito Santo em vão, como falsa testemunha,
para avalizar vontade humana, que muda de acordo com os tempos. Se fosse Deus, Deus sairia na frente do ser humano. Sabendo as mudanças, Deus já tomaria uma medida para a igreja que ele estivesse na frente, com entendimento avançado em relação às outras seitas. Vocês não passam de meras cópias do sistema religioso. Vocês não têm nada de diferente. E muitos mais fatos mentirosos que vocês serão submetidos ao crivo dos ilustres iluminados da Reforma, que aqui em comentários vos passarão o azorralho, o chicote no lombo, porque a vara é para as costas do tolo.